Olá, olá, boa noite. Tudo bem com você? Como que você está? Feliz por poder estar aqui e trazer mais um pouco de autoconhecimento para você. Nessa live semanal que a gente faz todas as terças-feiras, tá? E hoje a gente vai trazer um assunto bastante interessante, né? A gente vai falar sobre hábitos mentais. Ah, muita gente nem ouviu falar sobre isso, nunca ouviu falar sobre isso, né? Hábitos mentais, como assim? A gente vai falar sobre hábitos mentais e como que a gente pode usar essa força mental para abandonar hábitos nocivos, né? Hábitos que a gente não quer mais para nossa vida ou hábitos que estão nos fazendo mal, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Só peço desculpas a vocês pela minha voz, que hoje não está muito legal, né? Então, cada pouquinho eu vou ter que estar molhando a garganta aí, para que não trave, né? Para que não ataque uma tossezinha. Mas a gente vai procurar levar a live adiante e trazer esse assunto tão importante aqui. Se você conhece alguém que você gostaria de compartilhar esse conteúdo também, já envia aí o aviãozinho aí. Clique lá no aviãozinho e já envia para a pessoa ou para o grupo. E traga as pessoas para cá para participar também dessa live, para deixar perguntas também no direct não. No direct também pode, né? Depois que a live terminar, a gente vai deixar salva lá no nosso feed, né? E também vocês podem perguntar no direct lá pelo Instagram e também comentar no vídeo, né? O vídeo vai estar aberto aos comentários para que você possa comentar, perguntar alguma coisa, também comentar, perguntar e também dar alguma opinião sobre o que você achou ou até mesmo uma sugestão de tema para próximas lives, né? Então, vamos lá falar sobre esse tema muito importante. Por que eu quis trazer sobre hábitos mentais? Porque eu trabalho mentalidade, né? Sou mentora em estilo de vida, terapeuta, palestrante, e o meu forte é trabalhar mentalidade. Por que eu quero trabalhar mentalidade com vocês? E por que eu trabalho em mim também a mentalidade? Porque foi o que me ajudou a me trazer para o patamar que eu estou hoje, né? Então, hoje eu estou onde estou porque eu trabalhei, além das minhas emoções e minha espiritualidade, minhas energias, meu autoconhecimento, eu trabalhei principalmente o meu mental e trabalho ele diariamente. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Vamos falar hoje sobre hábitos mentais, então, abandonar os velhos hábitos e implementar hábitos novos. Quem não quer, né? Quem não quer? E muitas vezes nós vemos os defeitos dos outros e vemos também os maus hábitos que os outros têm, né? E a gente não se dá conta dos nossos, né? Boa noite a todos, boa noite aos que estão chegando aqui. Convidem mais pessoas, curtam, comentem, compartilhem, façam parte aqui do movimento, né? Porque é um movimento, uma live não deixa de ser um movimento. A gente está aqui se movimentando, eu aqui, desse lado da telinha e você aí do outro lado, para a gente fazer essa conexão e a gente então aprender uns com os outros. Ninguém está aqui somente para ensinar, mas também ninguém está aqui somente para aprender, né? A gente sempre tem algo a compartilhar, algo a ensinar também. Então, primeiramente, o que é um hábito mental, né? Como que a gente identifica um hábito mental na nossa vida, né? Normalmente, a gente não pensa num pensamento obsessivo, por exemplo, como um hábito da nossa mente. Mas ele não deixa de ser um hábito, sim. Porque o nosso sistema, do nosso cérebro, dos nossos neurônios, eles trabalham
em conexão uns com os outros, né? E eles formam os caminhos neurais. E esses caminhos neurais, eles são fortalecidos através dos nossos pensamentos. Então, quando eu tenho um pensamento que fica como uma crença ou como um acreditar de que aquilo é certo, o nosso cérebro ele não vai saber identificar se aquilo é errado ou não. Porque eu estou dizendo para ele que aquilo é certo, eu estou trazendo esse pensamento com um posicionamento e com uma força de que é verdade. Então, o meu cérebro ele vai acreditar que é verdade. E ele acreditando que é verdade, ele vai querer fazer aquilo que eu estou pedindo para ele. Ou pensando, né? Colocando força naquele pensamento. Então, a gente precisa definir o que é real e o que é ilusório. Se o que eu estou dizendo para minha mente é realmente algo verdadeiro, né? Ou eu estou mentindo para minha mente. Porque se eu estou mentindo para minha mente, enganando a minha mente, eu estou fortalecendo o meu sistema neural para que ele consolide, para que ele solidifique, para que ele crie daquilo que eu estou pensando um hábito. Porque eu estou dizendo para ele que é aquilo que eu quero, que é aquilo que eu estou tratando, aquilo que eu estou alimentando. Então, primeiro você precisa definir aquilo que você está trazendo para o seu hábito, para o seu cérebro, perdão. Gratidão, Renata. Perfeito. A Renata, ela é psicóloga e ela entende muito também dessa parte de cérebro, de neurônios, de emocional, de psicológico, de psiquiátrico, né? Então, toda essa parte, ela estuda muito, ela é formada. Então, ela sabe muito melhor do que eu, que não tenho uma formação acadêmica nisso, mas tenho experiências e tenho experiências vividas, experiências sentidas, como eu sempre digo, sentidas e vividas e transformadas, e tenho também conhecimento que eu adquiri através das minhas terapias e também através das pessoas que eu ajudei, as pessoas que eu já mentorei, as pessoas que eu já atendi e as pessoas que conseguiram eliminar esses hábitos. Inclusive eu mudei muitos hábitos na minha vida porque eu identifiquei quais que são os hábitos nocivos para a minha saúde, quais que são os hábitos, entre aspas, mentirosos, né? Enganosos. Assim como quando assistimos a um romance ou filme de terror e sentimos a emoção do filme como se fosse uma realidade. É verdade, porque a gente sente, vibra, né, aquilo, e a gente se sente presente naquilo como se fosse real. Então, isso é algo que a gente pode fazer com que o nosso cérebro sinta essa emoção, tanto do bem como do mal. Olha o quanto que isso é poderoso, o quanto que isso é perigoso, né? Perigoso. Porque se eu posso induzir o meu cérebro a acreditar em algo que não é real, eu posso me dar mal com isso. Se eu vou fazer com que o meu cérebro acredite em algo que não é verdadeiro, e eu vou querer focar naquilo e fazer aquilo, eu também posso me dar mal, eu também posso sair prejudicada. Agora, se eu acredito que eu vou fornecer para o meu cérebro um mantra, uma meditação, uma visualização, algo que vai me trazer firmeza, vai me trazer um alicerce para aquilo que eu quero, então eu posso me dar bem e posso me dar muito bem, né? Então a gente precisa trabalhar isso. E a gente precisa identificar quais que são esses gatilhos, né? E essas crenças, como a Renata também comentou ali, né? Nosso cérebro não define real e ficção, né? Que é a crença. Ele não define entre um e outro. Ele não sabe o que é real e o que não é. Então, nós precisamos firmar o nosso pensamento, né, as nossas atitudes naquilo que a gente acredita que é real. Por isso que a gente tem que saber no que vai acreditar, saber no que a gente quer trazer para o nosso mental. E daí, depois disso, transformar em sentimento, emoção e ação. Porque eu sempre digo assim,
Tudo na nossa vida deve funcionar e percorrer esse caminho neural e também esse caminho do nosso conjunto, né? Ele precisa nascer no meu pensamento, né? Algo que eu queira fazer precisa nascer no meu pensamento. Mas eu preciso trazer ele para o meu coração, né? Para minha emoção, para o meu sentimento. Porque aquele pensamento, se eu trago ele para o meu sentimento, eu vou gerar uma emoção. E essa emoção é que vai me dar o combustível para minha ação. Hoje vai estar difícil, pessoal. Peço um pouquinho de paciência com a minha voz. E então, trabalhar isso, percorrendo esse caminho, não tem como dar errado, né? Tudo que eu quiser fazer vai dar certo, mas sempre alertando, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o pensamento que você vai gerar na sua mente, com o pensamento que você vai gerar no seu cérebro. Porque esse pensamento, ele vai percorrer o caminho do sentimento. Se for um pensamento que não seja bom, que seja destrutivo, qual o sentimento que ele vai gerar? Vai gerar um sentimento de talvez abandono, solidão, depressão. Qual é a emoção que isso tudo vai gerar? Tristeza, raiva, falta de amor próprio, falta de autoestima. E quando eu vou gerar tudo isso de emoção, qual é o combustível que eu vou ter dessas emoções para mim conseguir tocar a minha vida, conseguir atingir os meus objetivos? Eu não vou ter um combustível muito bom, vou ter um combustível de péssima qualidade. Então, por isso que eu tenho que cuidar a origem disso, né? O meu hábito mental. Preciso mudar o meu hábito mental se eu tenho um costume de pensar negativo ou se eu tenho um costume, por exemplo, de pensar eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Perdão. Então, eu quero trazer isso um pouco para vocês hoje, porque eu acho muito importante falar sobre isso. Quem trabalha como mentora de estilo de vida, mudança de hábitos, a gente precisa trabalhar isso. Gente, desculpa. A minha mentora ia dizer, ô Glória, tá saindo aqui, precisa sair, né? Então, faz parte. E eu preciso monitorar os meus pensamentos e as minhas emoções para que eu possa reconhecer os meus gatilhos, para que eu possa entender como eles se desencadeiam, como que eles se formam, né? Qual é a origem, da onde que eles vêm? Por que que eu sinto isso? Então, eu preciso cuidar muito isso, né? Preciso cuidar isso. Então, eu tenho um passo a passo aqui, que eu não vou poder me estender muito em cada um deles, mas que eu gostaria de compartilhar com você aqui, que é importante a gente prestar um pouco de atenção nisso, para que a gente consiga trabalhar isso na nossa mente. Uma coisa que eu já falei ali é a identificação, né? Precisamos identificar qual que é o hábito que está me fazendo mal, que está me prejudicando, que está me bloqueando, que não está deixando eu sair do lugar, ou então não está deixando eu realizar as coisas que eu gostaria de realizar na minha vida. Então, no momento que eu identifico quais os hábitos que eu quero mudar, fica tudo mais fácil, porque aí eu consigo mapear, né, o que eu quero mudar na minha vida. Ai, mas muitas vezes é tão difícil eu conseguir escolher qual que é um hábito que eu quero mudar e qual que é um hábito que eu quero permanecer, né? Qual que é o hábito que eu quero continuar tendo. Então, para mim identificar isso, o que eu preciso ter em mente? Qual é o hábito, qual é o pensamento, sentimento e ação que eu estou tendo que está me deixando frustrada, decepcionada, ou não está me deixando atingir os meus objetivos? Tipo assim, quando eu tenho aquele pensamento,
eu fico assim, eu gero aquele sentimento, aquela emoção e eu não consigo, eu bloqueio, eu fico estagnada, eu fico petrificada, muitas pessoas ficam sem ação, né? Então, ali eu já tenho um gatilho, né? Ali aquele hábito eu já preciso identificar e procurar mudar ele ou então retirar da minha vida esse hábito. Substituição. A substituição, ela é muito importante assim, porque quando você tem um hábito ruim que você quer eliminar da sua vida, você precisa não somente tirar esse hábito da sua vida, mas você precisa pensar qual o outro hábito que eu vou colocar no lugar desse. Porque se eu vou somente tirar, vai dar a sensação de que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu estava fazendo, por mais que eu não estava percebendo, talvez que estava me fazendo mal, mas eu não vou fazer algo novo no lugar daquele hábito. E aí dá a impressão que fica aquele vazio. Não, eu vou continuar fazendo aquilo ali então, porque não tô me identificando com o que eu tô fazendo agora, como que tá sendo agora, tá me fazendo falta. Então eu preciso substituir. Eu vou eliminar um hábito ruim da minha vida, mas eu preciso substituir por um outro. Eu preciso pensar o que eu vou fazer no lugar daquilo que eu preciso tirar, né? Então, essa substituição, ela precisa começar, assim, por tarefas. Ela precisa ter, assim, tipo um plano de ação, por exemplo. Eu preciso fazer um plano de ação. Eu quero, por exemplo, tirar um hábito da minha vida que é um hábito de procrastinação, um hábito de preguiça, um hábito que eu não cuido de mim, por exemplo. Vamos citar um exemplo, não cuido do meu físico, por exemplo. Tá, eu quero tirar esse hábito, quero parar de ter essa preguiça, me jogar no sofá, não fazer uma atividade física, um alongamento. Eu quero parar de fazer isso, tá? Mas o que eu vou fazer no tempo que eu fazia isso? Eu vou ter que achar uma coisa produtiva para fazer nesse tempo. Eu quero cuidar mais de mim, mas eu vou cuidar mais de mim como? Eu quero usar esse tempo para cuidar de mim. Eu vou cuidar do meu físico, eu vou cuidar do meu emocional, eu vou cuidar do meu espiritual, eu vou cuidar da minha aparência. O que eu vou cuidar nesse tempo? O que eu vou fazer nesse tempo? Então, procure achar algo que vai preencher esse tempo e que você consiga fazer algo que lhe dê prazer e que lhe dê retorno. Um retorno como uma recompensa, por exemplo. Então, preciso cuidar disso, né? Quando eu vou substituir um hábito, eu preciso cuidar muito bem qual é o hábito que eu vou colocar no lugar desse que eu vou tirar. Porque não posso deixar aquele vazio, aquela lacuna, né? Tá, outra coisa que a gente precisa cuidar para a gente trabalhar hábitos mentais é ter metas realistas com os hábitos que a gente quer mudar. O que é uma meta realista? É algo que está dentro da minha possibilidade, né, do meu controle de mudar. Por exemplo, eu vou mudar um hábito alimentar, por exemplo. Mas eu não tenho condições de ir numa nutricionista e pedir para a nutricionista me fazer uma dieta de reeducação alimentar, por exemplo. Então, eu preciso definir como que eu vou mudar esse hábito. Se eu não tenho dinheiro, por exemplo, não consigo pagar numa nutricionista, não consigo comprar alimentos caros, ou não consigo mudar a minha alimentação drasticamente. Então, eu preciso colocar tudo no papel, como que eu vou mudar, o que eu vou melhorar, o que eu vou fazer dentro das minhas possibilidades, dentro da minha realidade. No momento que eu coloco isso no papel, eu vou fazer pequenas substituições por algo mais saudável. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar frutas, mas as frutas da estação, às vezes, elas estão na promoção, tipo final de semana, tipo início de semana. Então, comprar sempre frutas da estação ajuda muito a gente a economizar quando a gente quer fazer uma reeducação alimentar.
Outra coisa que você pode fazer para que seja uma meta realista também é você fazer algo que está dentro do seu cronômetro de tempo também. Por exemplo, na alimentação ainda. Eu quero mudar a minha alimentação, quero comer mais saudável. Mas eu estou comendo, por exemplo, fora. Eu estou comendo marmita, né? Por exemplo. Como que eu vou fazer para comer mais saudável? Como o prato pronto, por exemplo. O prato pronto tá R$ 25. Aí vem ali o arroz, a polenta, o bife, o feijão, vem um legume. Às vezes vem alguma salada, alguma proteína. Proteína sempre tem, mas salada nem sempre tem, né? No prato pronto. E o que acontece muitas vezes no prato pronto? Não sei se para vocês também acontece, mas para mim já aconteceu. Prato pronto vem por R$ 25, mas ele vem uma quantidade de comida que muitas vezes a gente não come toda ela. Ele vem um prato bem abundante, né? Mas vem um prato assim com pouca diversificação, né? É o carboidrato, o legume, a proteína e o grão, né? Salada, se vem, ela até vem sortidinha, mas nem todos eles oferecem a salada, né? Então, naquele prato ali já você não vai comer fruta, não vai comer vários tipos de saladas, por exemplo. Não vai ter a opção de escolher um carboidrato só, porque sempre vem dois. Normalmente vem 2 carboidratos no prato pronto. E aí, se eu resolver me servir dentro do mesmo restaurante que eu pego o prato pronto, e eu resolver escolher o meu alimento e colocar no prato somente aquilo que eu vou comer e aquilo que eu gosto, e vou fazer uma diversificação legal, eu posso colocar alguma fruta, eu posso colocar menos proteína, e posso colocar um pouco mais de grão, ou posso colocar um carboidrato só. E muitas vezes o teu prato não vai dar mais do que o prato pronto. E a diferença é que ainda você vai aproveitar todo ele, você vai conseguir consumir todo ele. Então, eu já fiz essas mudanças e dá certo, dá certo. Normalmente dá o mesmo valor, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo o que você pegar, se for algo muito que tenha um peso maior, por exemplo, um legume ou algo que pese um pouco mais, aí às vezes ele passa um pouquinho, mas normalmente ele dá menos. Para mim, normalmente dá menos. E eu saio saciada e eu saio com uma diversidade grande de alimento que eu peguei. Uma diversidade grande, não uma quantidade grande como vem no prato pronto. Então, isso é muito interessante a gente fazer essas mudanças. Outra mudança que a gente pode fazer na alimentação também é quem trabalha fora, levar a própria comida para comer, né? Prepara a comida no final de semana, congela, coloca em potes, né? Já deixa as viandinhas, né, prontas e leva a comida. Se não tiver como levar a comida, leve pelo menos o lanche. Aí muitos vão dizer assim, mas eu não como lanche, eu só tomo café, almoço e janto. Aí que tá o erro, né? Muitas vezes você tem hábitos mentais ou então distúrbios mentais, né? Distúrbios funcionais, às vezes te dá cansaço, te dá sono, te dá falta de concentração, te dá irritação, né? Irritabilidade, porque você justamente não está se alimentando corretamente, está deixando seu estômago muito tempo sem nada, e aí o cérebro ele fica lento e ele acaba focando em mandar sinais para o seu corpo que você precisa se alimentar, ou que você precisa beber mais água, se hidratar. Então, isso tudo faz com que o nosso mental não funcione corretamente também. Então, para mudar esses hábitos de alimentação, é necessário a gente também pensar que isso tudo vai influenciar na nossa vida, na nossa energia, na nossa capacidade de pensar, de agir, de tomar decisões. Então, isso tudo é um conjunto que precisa estar funcionando corretamente, né? Então, a substituição, ela pode ser feita. Eu dei o exemplo aqui da alimentação,
Mas a substituição, ela pode ser feita em todas as outras áreas da nossa vida, por tirar uma coisa e colocar outra, né? Sempre substituir. E ter as metas realistas, né? Que é a última coisa que a gente falou agora, foi as metas realistas, né? Uma coisa que eu posso realizar, uma coisa que eu posso fazer, que está dentro do meu controle, né? Dentro da minha possibilidade. O monitoramento, né? Eu preciso monitorar. O que é monitorar? Eu preciso controlar, eu preciso anotar, se possível. Quais são os pensamentos quais são os pensamentos, os hábitos nocivos que eu tenho? Um hábito, às vezes, de comer fora de hora, um hábito de comer doce, um hábito de procrastinar, um hábito de não fazer as coisas na hora certa, um hábito de me atrasar, vários hábitos assim que incomodam você. Quando eu faço essas coisas, quando me acontecem essas coisas, como que está o meu emocional? Como que está o meu mental? Como que está o meu físico? Eu estou dormindo bem? Eu estou cansada? Eu estou com sono? Eu estou irritada? Eu estou desidratada? Estou com baixa vitamina D? Tudo isso influencia, gente. Tudo isso influencia. Então, a gente precisa cuidar muito bem isso, monitorar muito bem isso. Quando isso está acontecendo comigo, de eu ter esses hábitos nocivos, né, mentais nocivos, que estão me prejudicando e que eu não estou gostando de ter, como que está tudo isso? Anote tudo, como que está o seu emocional, como que está a sua hidratação, a sua alimentação, o seu cuidado com o espírito, né, como que você está cuidando dessa parte. Anote tudo isso e aí você vai monitorando, porque isso vai te ajudar a entender o processo e também entender o que é que está causando isso em você. O que está causando essa confusão mental ou então esse mau hábito mental, né? Esse mau pensamento que está fazendo com que o seu cérebro acredite que isso é verdade, que isso é realidade, que você precisa acreditar nisso, né? Então, monitore. Tá, outra coisa importante é você reconhecer os gatilhos. O que é gatilho? Gatilho é algo que você puxa e dispara, né? Ah, mas nossa, agora me deu um flash assim, me deu um desejo de fazer isso, aquilo, né? Qual é o gatilho, né? Por exemplo, um exemplo assim bastante usado. Quando você está nervosa, o que você faz para acalmar, para que você fique centrado naquele momento assim e fique mais calmo, se sinta melhor? Você medita, você pensa, você reflete, você fuma, você bebe, você grita, você chora, né? Qual é a sua atitude quando você está se sentindo ansiosa, ansioso, quando você está se sentindo perturbado, ou então está se sentindo pressionado, quando você está com aquela pressão, com aquele estresse assim em cima de você? Como que você se sente? Qual é o gatilho que dispara? O que você faz nesse momento para que você consiga novamente entrar no seu equilíbrio, né? Então, esses gatilhos, eles são muito importantes a gente identificar. Porque no momento que a gente identifica eles, a gente percebe que eles não são a nossa terapia certa, né? Eles não são a nossa cura certa, porque dispara o gatilho e eu vou fazer uma coisa que vai me dar um prazer momentâneo, vai me dar um alívio momentâneo, não vai me dar um alívio prolongado, ou então um alívio perpétuo que seja, né? Um alívio que vai fazer com que eu evolua, né, na minha vida. Não, vai me dar aquele alívio momentâneo ali e dali um tempo todo do mesmo jeito e acabo cometendo as mesmas coisas, os mesmos erros, vou sentir os mesmos sentimentos e vou fazer tudo de novo. Daí vira aquele ciclo vicioso. E aí você se cobra,
acontece aquele ciclo vicioso, você faz de novo, e de novo, e de novo, e quando você fez, você, caramba, eu fiz de novo. E aí você se culpa, aí você se cobra, aí você se maltrata, aí você se pune. E isso tudo faz a sua energia ir lá embaixo, né? Faz a sua energia ir lá embaixo. E quando a nossa energia está lá embaixo, a gente não consegue muita coisa positiva, né? Não tem como. Então a gente precisa cuidar muito esses gatilhos, identificar esses gatilhos e ver o que a gente pode fazer para eliminar eles, para não focar mais nisso, não trabalhar mais com isso, não aceitar mais isso, porque nós determinamos o que nós aceitamos na nossa vida ou não. Nós determinamos se nós queremos isso na nossa vida ou não. Somente nós podemos tirar ou incluir na nossa vida algo. Ninguém pode fazer isso por nós. Claro que tem pessoas que pressionam, tem pessoas que nos tiram as coisas, tem pessoas que acham que tem esse direito, e quando a gente está fragilizado, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, a gente cai nessas armadilhas, cai nesses gatilhos, né? E isso a gente precisa aprender a dominar, né? Por isso que a gente precisa entender tanto de mentalidade para a gente cuidar do nosso como um todo, né? E então a mentalidade é o começo de tudo. Por isso que gosto muito de trazer esses assuntos, porque são eles que fazem com que a gente realmente entenda como que nós funcionamos, né? Porque quando a gente compra algo, a gente compra um aparelho eletrodoméstico, compra qualquer objeto, ele não vem com manual de instruções para você montar, para você usar, para você limpar, para você manter ele saudável, manter ele funcionando? Vem, né? Mas infelizmente nós não viemos com manual de instruções. Então a gente precisa descobrir, e graças a Deus que tem os estudiosos, tem os médicos, tem os pesquisadores, tem os terapeutas, tem os que trabalham com as terapias holísticas também, né? Que buscam, e também tem o pessoal que trabalha com a filosofia, com a teologia, e também com a neurociência, que buscam esses conhecimentos, pesquisam e trazem isso tudo para nós, para que a gente consiga fazer essa salada de fruta, como se diz, e tirar tudo de bom que tem em cada área dessas, para que a gente consiga formar esse nosso manual de instruções, como que nós funcionamos, como que os humanos funcionam, e como que a gente precisa cuidar de cada parte, né? Precisa, às vezes, um óleozinho aqui, um lubrificante ali, precisa, às vezes, uma manutençãozinha ali, passar uma lixinha aqui, né? Bem assim. Então, a gente precisa cuidar dessas partes todas, né? Elas precisam de manutenção. Todo o nosso corpo, interno e externo, precisa de manutenção. Sempre. Precisa estar sempre alinhado, né? Estratégias, né? O que são estratégias? Preciso ter uma estratégia para que eu consiga eliminar esses hábitos ruins, né? E colocar outros hábitos novos, né? Então, depois que eu descobri os gatilhos, depois que eu descobri, depois que eu aprendi a monitorar, aprendi as crenças, aprendi da onde que tudo vem, eu preciso de uma estratégia para lidar com esses gatilhos e para evitar o hábito ruim. Então, no momento que eu identifiquei da onde que vem o hábito ruim, eu já posso me precaver. Quando vai acontecer alguma coisa que vai me levar para o hábito ruim, o gatilho vai disparar e eu já vou lembrar, já vou lá pro cigarro, já vou lá pro doce, já vou lá pro sofá para ficar lá procrastinando, para ficar me vitimizando. Ô, gargantinha.
Quando resolve essa tossezinha alérgica, me recompor um pouco. Eu não sei de onde que você está assistindo a live, mas eu estou falando aqui de Giruá, Rio Grande do Sul, e aqui deu uma queda na temperatura, uma mudança brusca na temperatura. E aí o organismo da gente, ele reclama um pouco, né, porque ele não estava acostumado. E aí começa a dar sintomas gripais, né, de resfriado, na verdade, não é uma gripe, é um resfriadinho. E também essa irritação na garganta. E aí quando a gente faz live, quando a gente fala bastante, a garganta seca, né, as cordas vocais secam. A gente precisa estar sempre lubrificando. Então, por isso, a minha live hoje não vai ser de qualidade, mas eu não ia deixar vocês sem esse assunto. Porque eu programo minhas lives já para 15 dias e um tema vai encaixando no outro. Então, eu acho injusto, só porque a minha garganta não está boa, eu vou deixar vocês sem a live. E como a minha agenda, graças a Deus, né, tá bem recheada, como se diz. Então, quando eu deixo de fazer uma live numa terça-feira, fica difícil eu encaixar um outro horário durante a semana para mim conseguir fazer essa live. Então, eu procuro fazer ela do jeito que eu estou, né? Mesmo que não saia 100%. Mas o feito é melhor que o perfeito, né? Então, estamos aqui fazendo da melhor maneira possível, né? Sendo a nossa melhor versão todos os dias. Mas estamos quase chegando ao final, tá? Falamos das estratégias. Agora vamos falar um pouco sobre as recaídas. Nossa, mas eu fiz de tudo. Eu identifiquei tudo isso que já foi falado aqui. Eu organizei, eu monitorei, eu anotei. Nossa, fiz tudo certinho. De repente, foi tudo por água abaixo. Quando eu vi, eu estava cometendo o mesmo hábito. Eu estava focando no mesmo hábito. Eu estava novamente naquele hábito que eu não quero mais na minha vida, aquele hábito que está me fazendo mal, aquele hábito que não está me ajudando. E aí? Aí eu recaí, né? Mas uma coisa muito boa que eu quero dizer para você, não se desespere. Porque isso também é um lado positivo, você reconhecer que você recaiu. Porque quando nós reconhecemos que nós recaímos, quando nós reconhecemos que nós falhamos, nós fizemos o quê? Claro que nós temos duas alternativas. Ou nós vamos fazer de novo e vamos procurar fazer melhor, ou nós vamos abandonar porque nós recaímos. Mas quando eu estou trabalhando minha mentalidade para evoluir, para crescer, para melhorar, eu vou querer fazer de novo, porque é do ser humano a gente ser teimoso, né? Isso faz parte do ser humano. Ah, mas agora eu vou mostrar, né, pro meu cérebro que eu sou capaz e que eu vou fazer de novo, né? Então, se você recaiu, se você fez de novo tudo aquilo que você já fazia, você voltou no velho hábito, tudo bem, bola pra frente. Aconteceu, eu recaí, eu vou levantar de novo. Mas mesmo assim, não abandone o hábito novo que você colocou no lugar desse. Continue fazendo os dois. Se você recair, continue fazendo o hábito ruim. Se você pitou, se você foi lá acender vários cigarros um atrás do outro e depois se arrependeu, se você foi lá e atacou a geladeira e comeu vários doces de uma vez e depois se arrependeu, se você não tomou água e no outro dia você percebeu que você está desidratada e que isso está fazendo mal para sua saúde e você, caramba, o que eu fiz comigo? Você se arrependeu? Passou, né? Passou, não tem mais como voltar. Mas continue fazendo aquele hábito bom, igual que você definiu que você ia implementar na sua vida. Então, as recaídas, elas fazem parte do processo e elas fazem parte da nossa evolução. Não tem quem acerta 100%. Não tem quem
trilhe um caminho e que o caminho seja sempre florido. Vai encontrar pedras e espinhos, lugares tortuosos, e vai encontrar os lugares iluminados, os lugares bons de passar também. Então, a gente precisa percorrer o caminho e enfrentar os obstáculos, os desafios, as dificuldades que tem no meio dele. E curtir quando a gente estiver passando por aqueles lugares bonitos, por aqueles lugares floridos. Ai, vamos curtir agora, que delícia passar por esse lugar, né? Que delícia que eu consegui realizar aquele hábito, né? Eu consegui cumprir com aquilo que eu me predestinei a cumprir. E isso é muito importante, né? Então, ali já vem o nosso próximo passo, que é a comemoração. Comemore sempre quando você atingir algum objetivo. Por mais pequenininho que seja. Mas hoje eu consegui. Ai, hoje eu consegui tomar 2,5 litros de água. Nossa, que bênção, né? Hoje eu consegui. Ah, hoje eu consegui não colocar nenhum doce na boca. Ah, hoje eu consegui caminhar 30 minutos. Amanhã eu vou caminhar mais 15, né? E assim eu vou ampliando todos os dias. Comemore, de preferência anote no papel o que você conseguiu evoluir hoje. E o dia que você não conseguir, não se sinta triste de ir lá e anotar no papel. Ah, hoje eu não pratiquei nenhuma atividade física. Nossa, chegou ao fim do dia e eu percebi que só tomei 2, 3 copos d'água. Não acredito que eu fiquei sem tomar água durante o dia. Ah, isso dá um sentimento assim, meu Deus, não cuidei de mim hoje, né? Dá um sentimento ruim. Isso que eu tô falando, né? Pensamento, quando eu me identifico com o pensamento e eu transformo ele em sentimento e emoção, eu sinto algo ruim quando o pensamento não é bom, quando eu me identifico que eu não fiz o que eu deveria fazer. Mas o outro lado também é bom, quando eu percebo que eu fiz. Então, se eu hoje não fui agraciada com a realização da minha prioridade, das minhas decisões, se eu não conseguir hoje alcançar os objetivos, mas eu vou amanhecer e vou colocar amanhã isso tudo como prioridade na minha vida, e amanhã eu vou conseguir. Então, comemore sempre. Também busque o apoio dos amigos. Busque ficar em contato com pessoas que praticam aquilo que você também quer praticar, que cuidam da sua saúde, que buscam novos hábitos, novo estilo de vida, que falem sobre isso, né? Então, ter alguém que vai apoiar isso tudo na sua vida, isso vai fazer uma grande diferença, porque isso vai ajudar você nos momentos de evolução, isso vai inspirar e motivar você nos momentos de evolução, e quando você cair, você vai ter uma rede de apoio, você vai ter um grupo, você vai ter uma pessoa, você vai ter um mentor, uma mentora que vai estar ali pegando na sua mão, e que já passou por todos esses processos, que já viveu isso, que já sentiu na pele isso, que também caiu, que também levantou, que também procrastinou, que também se envergonhou, se puniu, mas que também comemorou, que celebrou, que alcançou a vitória, que alcançou uma vida nova. Então, fique junto com pessoas que pensem assim como você e que ou chegaram ou estão trilhando o mesmo caminho onde você quer chegar, né? Antes de eu iniciar essa live hoje, eu fui lá nos meus 2 grupos principais que eu estou movimentando agora, mas daqui uns dias vai ser um só, tá? E eu fui lá e fiz um videozinho e convidei pro pessoal estar aqui. Alguns deram uma passadinha por aqui, alguns entraram, ficaram, mas poucos chegaram aqui. Talvez por ter outros compromissos, talvez por não se conectarem com a sintonia, né, com a frequência, com a energia. E então eu quero deixar essa live aqui salva e eu vou compartilhar e vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que eu espero que eu possa ajudar muitas pessoas com esses conhecimentos que eu passei aqui nessa live.
Ela vai ficar salva aqui nessa rede onde eu estou ao vivo, no Instagram, mas também vai ficar salva em outras redes. Eu vou também subir ela para outros canais. E peço que vocês me sigam, se inscrevam também nos meus canais. E para que vocês tenham acesso a conteúdos, porque todos que se alimentam de conteúdos que são para a nossa evolução, são pessoas que progridem na vida, são pessoas que evoluem. E tem um mestre que fala, né, que a mente evoluída, ela jamais volta ao seu tamanho original. Então, tenha uma mente que se expande, tenha uma mente que evolua. Busque esse autoconhecimento, busque essas informações, essas conexões. E para isso também eu não posso deixar de convidar você para você entrar no meu grupo. O link do meu grupo está na bio do Instagram aqui. Mas eu também vou deixar na descrição do vídeo aqui. Mas para alguns, algumas redes sociais, ele não fica clicável, né? Mesmo que eu deixe ele aqui, ele não vai estar clicável, você vai ter que digitar ele. Aí já fica um pouco mais difícil. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Se você quiser entrar no meu grupo, coloque ali nos comentários. Se você não quiser deixar o seu número de celular ali nos comentários, me chame no direct, me chame no privado, me chame no WhatsApp. Meu WhatsApp também vou deixar aqui na descrição. Me chame lá que eu te mando o link para você entrar no grupo, ou que eu te adiciono lá no grupo. Lá vamos ter muito, muito autoconhecimento e muitas oportunidades para evoluir, onde a gente pode simplesmente mudar a nossa vida, mudar o rumo da nossa vida. Então, ficarei muito feliz se você chegar lá no grupo, se você entrar lá, se você se conectar conosco lá, e vamos fazer algo diferente na nossa vida. Vamos mudar, vamos evoluir, vamos parar de procrastinar, vamos parar de nos vitimizar, colocar a culpa em terceiros, colocar a culpa em governo, colocar a culpa no clima, porque pessoas que não querem fazer nada por si próprios, a tendência deles é colocar a culpa nos outros, para que eles se sintam mais aliviados, menos culpados. E aí a gente coloca a culpa nos outros, mas aí o que acontece? Os outros que a gente coloca a culpa, eles não estão muitas vezes interessados em nos ajudar a mudar, né? Agora, se eu reconhecer que eu posso, né, eu quero, eu posso, eu consigo, então é bem diferente, porque daí só depende de mim. E no momento que só depende de mim, eu consigo, porque eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui, e curtam, comentem, compartilhem e entrem lá no grupo. O nome do grupo, por enquanto, ainda é Novos Hábitos, Nova Vida. Vamos daqui uns dias talvez dar uma repaginada nele, mas por enquanto ainda se chama Novos Hábitos, Nova Vida. O link está lá na bio. E qualquer coisa me chame aí. Gratidão a todos e até a próxima live.